Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 a seguir. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Todos, ao se converteres, o Espírito Santo ocupa a casa. Portanto, o Espírito Santo habita em todos aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Porém, muitos não são cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está nele como um selo, mas ainda não como um revestimento de poder. E podemos ver isso em alguns trechos, algumas referências bíblicas, ao exemplo de João, capítulo 20, versículo 22, que diz: E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, já diz: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Podemos ver nessas três referências, a primeira e a segunda, Jesus dirige aos seus discípulos enquanto ainda ele estava com os mesmos. Jesus já tinha morrido e ressuscitado, porém ainda estava com seus discípulos, o qual ele passou cerca de 40 dias. Já Atos capítulo 2, onde ocorre a manifestação do Espírito, Jesus já tinha ascendido aos céus, como está registrado em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, que ele já tinha ascendido aos céus. Falando a questão do Espírito como selo, nós podemos ver essa referência em Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, amado, a gente vê um panorama concernente à ação do Espírito Santo na vida do homem quando ele se converte. Então, o homem, quando ele se converte, a partir de agora, o Espírito Santo faz morada nele, como estivesse marcando ou selando como propriedade do Senhor Jesus. Mas é diferente do Espírito Santo habitar e ser cheio do Espírito Santo. Daí, entendemos a razão
do Senhor separar alguns para determinada obra. Aqui em Atos capítulo 13, ele, o Espírito Santo, separa dentre profetas e doutores a Saulo e a Barnabé. E esses homens, a Bíblia diz que eram homens de boa reputação, de fé, cheios do Espírito, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Referência a essas que podemos encontrar em Atos capítulo 6, Atos capítulo 9, versículo 17 e 18 e Atos capítulo 11, versículo 24, onde faz menção de Barnabé, que foi enviado a Antioquia quando chegou em Jerusalém a notícia de que muitos irmãos estavam se convertendo. E daí os irmãos, os apóstolos, tiveram a preocupação de enviar alguém para que estivesse à parte desta obra da igreja lá em Antioquia. E eles não mandaram qualquer pessoa, mas a Bíblia diz que eles enviaram Barnabé, a qual, chegando lá, vendo os irmãos, o mesmo animou os irmãos, encorajou os irmãos, porque a Bíblia diz, amados, que lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 34 e 35 ali, que o nome de Barnabé era José, mas os irmãos cognominaram o nome dele Barnabé porque ele era um encorajador e o significado do seu nome é filho da consolação. Então Barnabé, por ter essa característica peculiar, ao chegar lá em Antioquia, o resultado disso, amados, foi que a igreja, ela cresceu. Porque é justamente o que acontece quando tem alguém que tem alegria de servir, alegria de estar na presença do Senhor, alegria de estar cooperando com os irmãos. E onde há alegria, a gente vê que a tendência é que haja uma atração. E não foi diferente com Barnabé em Antioquia, pois a Bíblia diz que muitas almas foram acrescentadas à igreja. Então nós podemos notar que não foram qualquer homens que o Senhor, o Espírito Santo, escolheu. Não foram qualquer homens que foram enviados. Mas o texto diz que eles estavam reunidos. E dentre eles, Barnabé e Saulo, tinha doutores e profetas. Mas não foram esses que foram escolhidos, mas Barnabé e a Saulo. E aí nós começamos a entrar no mérito do texto e fazer alguns questionamentos. Primeiro, quem escolheu? No capítulo 13, versículo 2, vai ficar bem claro, tanto para mim como para você, que quem escolheu foi o Espírito Santo. Amado, mas nós precisamos entender o seguinte: não é porque o Espírito Santo escolheu que não haverá barreiras. Quem enviou? No versículo 4 do mesmo capítulo, você vai ver que quem enviou foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que enviou. O Espírito Santo escolheu. No versículo 3, a Bíblia diz que os irmãos, orando e jejuando, despediram. No versículo 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo os enviou. Mas não é porque, amado, o Espírito Santo enviou que não haverá estratégias adversárias para que o trabalho não aconteça, tanto na sua vida como em alguma responsabilidade que foi lhe atribuída por Deus. Então não é porque o Espírito Santo escolheu, não é porque o Espírito Santo separou, não é porque o Espírito Santo enviou, que você ou eu devemos achar que a caminhada vai ser um mar de rosas.
que não vai ter obstáculos, que não vai ter problema, que não vai ter os contras, que não é bem assim. Por quê? Se nós formos olhar nesse texto, a Bíblia diz que alguém desejava ouvir a palavra. Observemos que Paulo e Barnabé, eles saíram na sua primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé saíram na sua primeira viagem missionária. E nesse trajeto, descendo ali, a Bíblia diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo, chegando a Salamina, eles estavam anunciando a palavra de Deus, e foram descendo, foram caminhando, passou na sinagoga, e havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então aqui nós observamos que alguém desejava ouvir a palavra. Então alguém procurou Paulo, a qual mandou chamar Paulo e Barnabé, porque esse alguém, o procônsul Sérgio Paulo, desejava ouvir a palavra. E Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé, estavam ali exatamente para isso. Mas do outro lado, quem está? O diabo, querendo impedir. Versículo 7 diz: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si a Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Agora a gente precisa guardar no nosso coração que quem chamou, quem enviou, quem separou Paulo e Barnabé foi o Espírito Santo. E aquele que o envia e confia uma missão, ele também capacita com as armas para atacar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que a esses não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Então, a missão das trevas, a missão do adversário é justamente cegar os incrédulos para que eles não sejam iluminados. Porque eles precisam ouvir a palavra e eles precisam abrir o coração para que o Espírito Santo possa fazer a obra. E nós podemos ver essa ação aqui nesse capítulo. Que o Deus deste século, usando um dos seus adeptos, procura de alguma maneira interferir na obra a qual o Senhor quer fazer na vida de Sérgio Paulo. Só que a gente precisa entender que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. E lembra que eu falei anterior que o Espírito que separa, o Espírito que envia, ele também nos dá armas para atacar? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra todo o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, o inimigo, ele vai procurar atuar, agir, para que
não chegue ao incrédulo, ao ímpio, até ele o conhecimento de Deus, e esse seja levado a obedecer a Jesus. Mas precisamos nos apegar, a confiar que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. O mesmo Deus que nos chama é o mesmo Deus que nos prepara, é o mesmo Deus que nos capacita e é o mesmo Deus que nos usa para a glória do seu nome. E aqui no versículo 9 do mesmo capítulo, olha o que acontece com esses homens que nós já lemos, que o Senhor e o Espírito Santo escolheu, enviou, e nós vimos registro que esses homens eram homens cheios do Espírito. E quando o homem é cheio do Espírito, ele será levado a combater com a intensidade, com a disposição maior. Porque a visão dele não é uma visão carnal, mas é uma visão espiritual. É a visão a qual é como se o próprio Jesus Cristo estivesse ali olhando, vendo a parte daquela situação que agora Cristo delegou aos seus discípulos. E no versículo 9 a Bíblia diz que Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Uma evidência, amados, que realmente Paulo não precisou usar a força do seu punho. Paulo não precisou usar os seus músculos. Paulo não precisou entrar em uma discussão carnal, não. Mas Paulo usou daquilo que o Senhor tinha lhe concedido. E contra o poder de Deus, não há poder das trevas que resistam. A Bíblia nos diz, palavra do próprio Jesus Cristo, que o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. E de fato não prevalecerá mesmo, porque ele está conosco. Então basta, amados, você é servo de Jesus, eu sou servo de Jesus. Então em nós habita o Espírito Santo. Então, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, nós somos capacitados para fazer a obra, a vontade de Deus, com a disposição do Espírito que habita em você. E por essa disposição, não devemos temer as hostes espirituais da maldade, mas confiar no Senhor, confiar nele, crer que ele é poderoso para confirmar a sua chamada em nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito Santo possa lhe sustentar, lhe encorajar, lhe fortalecer, lhe animar, e você vai continuar avante, firme no propósito do Senhor. Corre, varão, corre, varoa, tem muitas almas esperando por você, e o Espírito Santo quer te usar para a derrota do inferno.